Grã-mestre Yoshihide Shinzato. Yoshihide Shinzato foi um mestre de karatê nippo brasileiro. O karatê entrou na vida de Shinzato quando ele completou 12 anos de idade. O jovem Yoshihide já praticava o judô, arte marcial curricular para os meninos em todas as escolas do Japão, em especial no colégio militar. Porém, por conta do físico não avantajado, Yoshihide Shinzato optou em dedicar-se com mais afinco ao karatê-do, que era uma opção aceitável nas instituições educacionais, por conta de ser uma disputa onde o lutador combate em separado e não corpo a corpo. Em pouco tempo, ele apaixonou-se pela arte marcial e percebeu que ela, de certa forma, iria conduzir o rumo de sua vida. Seu contato com o karatê foi durante a escola, ensino fundamental, com o mestre Angun Tokuda, 1886-1945, contemporâneo do mestre Soshin Chibana, 1885-1969. Ambos foram discípulos do grão-mestre Anko Itosu, 1831-1915. Yoshihide Shinzato nasceu no dia 15 de março de 1927, em Haibaro, uma pequena vila localizada no centro da ilha de Okinawa, a qual tem como capital política a cidade de Naha, província insular situada no extremo sul do arquipélago de Ryukyu, território incorporado ao Japão. Estudou até o primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual de Okinawa e depois foi mandado para um colégio militar em Tóquio, desejando tornar-se piloto de marinha imperial, mas por conta de sua baixa estatura não tivera oportunidade e acabou aprendendo o ofício de radiocomunicador. Talvez, se Shinzato tivesse alcançado seu objetivo, não teria sobrevivido à Segunda Grande Guerra, que acabou registrando milhares de baixas entre os pilotos nipônicos. No conflito mundial, Yoshihide Shinzato atuou na função a qual capacitou, ou seja, radiotelegrafista, realizando a comunicação do exército entre as bases de Tóquio e Pequim, na China. Após o fim da guerra, ele retornou para Okinawa, a fim de trabalhar como funcionário público nos serviços de importação e exportação da ilha. Após ter completado os estudos e com a morte de Tokuda no período da guerra, Yoshihide Shinzato, ao retornar para Okinawa, entrou para a academia do renovado mestre Soshin Chibana. Com ambos, aprendeu os mais profundos segredos da arte marcial e tornou-se respeitado no meio. No período da guerra, foi o karatê quem ofereceu a Shinzato o equilíbrio emocional para atravessar um dos piores momentos da história do seu país. Em 1953, devido às grandes dificuldades decorrentes do período pós-guerra, Yoshihide Shinzato, apesar de feliz por estar praticar sua arte marcial ao lado do mestre Chibana, estava cansado da rotina profissional que levava na pequena ilha de Okinawa. Foi então que decidiu juntar a família e colocar na mesa uma proposta. Yoshihide reuniu-se com a esposa, o filho pequeno, seus pais, 2 irmãos e uma irmã, para anunciar uma decisão que transformaria a vida de todos. Estava disposto a aceitar o convite de um dos tios que emigrara para o Brasil, o distante país sul-americano, para também buscar novos caminhos, bem longe da terra do sol nascente. Portanto, junto com sua família, tomou um navio e desembarcou no porto da cidade de Santos, São Paulo, em 15 de janeiro de 1954. Fixou residência no bairro Tude Bastos, no município de Praia Grande. O maior sonho do jovem imigrante era poder divulgar o karatê-do no Brasil. Mas o desejo teve que aguardar um tempo na gaveta. Yoshihide Shinzato e sua família, assim como muitos japoneses na Baixada Santista, partiram para o trabalho na lavoura, plantando chuchu, berinjela, pepino, agrião, entre outros vegetais, e ainda trabalhava com transporte de verduras e adubo. Depois se tornou feirante em Santos. O karatê nesse período ficou apenas no plano pessoal, como se fosse um hobby.
treinos diários e solitários. Yoshihide Shinzato era detentor da faixa preta em 3º grau. Mas com o transcorrer do tempo, ganhando a confiança de seus conterrâneos, passou a ensinar seu filho mais velho e aos filhos de alguns dos membros da colônia okinawana local, transmitindo seus conhecimentos da nobre arte que aprendera com o mestre Chibana a outros jovens imigrantes nipônicos. Uma espécie de academia improvisada foi montada no quintal de sua casa. Incentivado por um amigo, Yoshihide Shinzato decide criar uma academia aberta para todos, inclusive os brasileiros que passavam a se interessar e muito pela integrante arte oriental. Com a ajuda desse amigo, conseguiu reunir 12 alunos brasileiros, homens que tiveram o privilégio de aprender com o grande mestre que surgia no país e inaugurou a Associação Okinawa. Deste modo, em 1962, fundou a sua primeira academia em Santos, a Associação Okinawa Shorin-ryu Karate-do do Brasil, que viria mais tarde a se tornar uma forte associação e 5 anos depois fundou uma organização nacional, a União Shorin-ryu Karate-do do Brasil, com centenas de academias e clubes filiados. Apesar de muito ligado ao espírito marcial do Karatê, Yoshihide Shinzato dava muita importância ao aspecto esportivo da luta, incentivando a prática do Karatê de competição, sem o qual, nos dias de hoje, uma arte marcial não sobrevive, principalmente com o advento do Karatê Olímpico, após o reconhecimento da modalidade pelo Comitê Olímpico. Apesar de dar aulas nos fundos de sua casa, em Praia Grande, algum tempo após sua chegada no Brasil, somente em 3 de junho de 1962, Yoshihide Shinzato fundou a sua primeira escola, a Academia Santista de Karatê-do, na rua Brás Cubas, em Santos. Em 15 de dezembro de 1962, a academia foi transferida para a rua 15 de novembro, número 198. 3 anos mais tarde, em 10 de junho de 1965, passou a se chamar Associação Okinawa Shorin-ryu Karate-do Brasil, sendo transferida mais uma vez para a Rua General Câmara e depois para a Avenida Senador Feijó, número 219, no 2º andar. Em 15 de maio de 1976. Hoje, sua academia, também conhecida como Shinshukan, nome derivado dos ideogramas que compõem o seu próprio nome, Shin, de Shinzato, Shu, ou Yoshi, de Yoshihide, e Kan, de academia. Fica situada na Avenida Senador Feijó, sempre em Santos, para onde foi transferida em janeiro de 2000. Seu dojo é frequentemente visitado por karatecas de todas as faixas e graus, não só do Brasil como também do exterior. Nele são realizados os mais importantes cursos, dos quais participam praticantes, inclusive de outros estilos, sendo considerada a sede da União Shorin-ryu Karate-do do Brasil, e reuniões e assembleias onde são tomadas as principais decisões da entidade. Bastante espaçosa e bem equipada com makiwara, tábua de madeira para calejamento de mãos e pés, suna tawara, saco de areia para treinamento de golpes com as mãos fechadas, abertas e chute, e equipamentos para Hojo Undo, treinamento suplementar de musculação. Pelos registros, já passaram pela escola milhares de alunos do sexo masculino e feminino. Na academia são ministradas aulas de segunda a sábado em diversos horários, manhã, tarde e noite, em que todas as aulas do mestre Shinzato participava com seus ensinamentos preciosos, onde faziam sucesso as técnicas de Yakusokumite, treinamento de base pessoal. O seu método de aula incorporava uma ginástica completa, com quase 1 hora de duração, bases de ataque e defesa, kata, técnicas de defesa pessoal, luta de competição, prática com armas antigas e treinamento com aparelhos de fortalecimento físico, e a teoria do karatê, onde estavam incluídos os embasamentos
biofísicos e bioquímicos e a filosofia zen budista. O principal objetivo era atingir o fortalecimento físico e mental do praticante, através de uma equilibrada harmonia de interação e a construção de uma perfeita ética de conduta moral. Dentre os alunos de Yoshihide Shinzato destacaram-se karatecas famosos, alguns campeões nacionais e internacionais do cenário brasileiro, sul-americano e pan-americano. Pelo seu grande trabalho de divulgação nacional e internacional do karatê, em prol não apenas da modalidade, mas também da formação do caráter da juventude que pratica este esporte maravilhoso, Yoshihide Shinzato recebeu muitos prêmios, sendo o mais famoso deles o título de Cidadão Santista, dado pela Câmara Municipal de Santos em 1983. Em Okinawa, seu trabalho foi reconhecido também e de Katsuya Miyahira recebeu, em 86, o título de Nono Dan Hanshi. Na Confederação Brasileira de Karatê, era considerado 8º grau. Todo último domingo de cada mês é realizada a aula especial para faixas pretas, as quais são obrigatórias para aqueles que almejam os graus mais altos. Cursos de arbitragens são ministrados pela União, com anuência da Confederação Brasileira de Karatê e da Federação Paulista de Karatê. Nos outros estados também é grande a participação das filiadas nos cursos organizados pelas federações locais. Diversos torneios são realizados a nível estadual e municipal, mas uma vez por ano é realizado um campeonato do estilo Shorin-ryu, do qual todas as academias e clubes filiados costumam participar. De tempos em tempos, Yoshihide Shinzato viajava a Okinawa para reciclar o seu karatê com o Shoshin Ichibana, sempre trazendo as novidades da ilha para o Brasil, procurando evitar a degeneração do estilo devido à distância em relação aos centros onde o Shorin-ryu é praticado em Okinawa. Após a morte de Shoshin Ichibana, em 1969, Yoshihide Shinzato passou a manter relações mais estreitas com Katsuya Miyahira, o sucessor de Shoshin Ichibana, no estilo Shorin, na linha Kobayashi em Okinawa. Paralelamente, Yoshihide Shinzato associou-se com o mestre Katsuyoshi Kanei, falecido em 1993, então presidente da International Okinawa Kobudo Association, procurando complementar o currículo do Shorin-ryu com as técnicas de lutas com as armas tradicionais de Okinawa. Katsuya Miyahira visitou o Brasil em 1977, participando dos festejos de 15º aniversário da fundação da Associação Okinawa Shorin-ryu Karatê-do do Brasil e do 10º aniversário da União Shorin-ryu Karatê-do do Brasil. E em 1991, na comemoração do 30º aniversário da associação, ocasião em que fez demonstrações e ministrou cursos de kata para os karatecas brasileiros. Em 1992, Yoshihide Shinzato reuniu uma equipe com os melhores atletas do estilo e participou em Okinawa do Uchinanchu Festival, onde fez demonstrações e visitou mestres e academias famosas da ilha. Quando indagado, Yoshihide Shinzato costumava responder que, para ele, o karatê se resume em disciplina, responsabilidade, harmonia, humildade e dignidade. Além disso, informava que, quando chegou ao Brasil, foi muito difícil se estabelecer, mas segundo uma velha frase de seus antepassados que diz: 3 anos sobre a pedra, atingiu seus objetivos graças ao esforço e à participação de seus alunos, bem como a compreensão do povo brasileiro que o recebeu com muitos carinhos e entusiasmos. Com relação à técnica do karatê, Yoshihide Shinzato explicava que a prática do kata é a essência da arte. No entanto, a prática dos Kihon também devia ser enfatizado para que o aprendizado fosse completo, tanto que tinha elaborado e sistematizado Kihon ao longo de sua vida, tornando o estilo Shorin um dos mais bem fundados neste tópico. Em 2006, Yoshihide Shinzato publicou um livro com o título Kihon,
no qual mostra sua grande visão sobre o karatê, apresentando o estilo Shorin e registrando para a posteridade os Kihon e os kata de sua escola, que são os seguintes: Naihan Shodan, Fukyugata Dai Ichi, Naihan Nidan, Naihan Sandan, Fukyugata Dai Ni, Pian Shodan, Pian Nidan, Pian Sandan, Pian Yondan, Pian Godan, Itosu no Pasai, Kusan Kusho, Matsumura no Pasai, Kusan Kudai, Tinto, Shion, Hojo Shiho, Unsu, Teisho, Kuryo Pasai. Estes dois últimos incorporados pelo mestre Katsuya Miyahira e Kata Ryuko, este criado e incorporado pelo próprio mestre Shinzato, dos quais destaca como mais importantes os kata Naihanchi, Pasai e Kusanku. Quando perguntado a Yoshihide Shinzato qual o professor de karatê mais importante para o Brasil, ele respondeu que foi o pioneiro, o mestre Harada, do estilo Shotokan, praticamente o primeiro a introduzir a luta no nosso país. E indagado, à época, então, sobre os que ainda estavam vivos e atuantes, disse Koji Takamatsu, do Vadoryu, falecido no ano de 2021, e Juiz Sagara, do Shotokan, falecido em 2001. Yoshihide Shinzato, ao final de sua vida, contabilizou, ao lado de sua amada esposa, Tomi Shinzato, 8 filhos, 5 mulheres e 3 homens: Masahiro, Mitsuhide, Kazuo, Utsuko, Naoko, Yuriko, Valkyria e Kini. E netos. O filho mais velho é o único nascido em Okinawa, Masahiro Shinzato, atualmente graduado como 9º grau, e que até 1999 era o presidente da Federação Paulista de Karatê. O seu filho do meio, formado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Nelson Mitsuhide Shinzato, é 7º dan. E o caçula, Heraldo Kazuo Shinzato, é engenheiro formado pela Universidade Federal de São Carlos, o FISCAR, é 1º dan. A Shinshukan no exterior. Com o crescente aumento do número de praticantes do Shorin-ryu Karatê-do nos países vizinhos ao Brasil, tais como Uruguai, Argentina e Bolívia, sempre sob a tutela do mestre Shinzato, os representantes desses países resolveram fundar em 1991 a International Union Shorin-ryu Karatê-do Federation. Embora na Argentina o Shorin-ryu já estivesse representado pelo mestre Shohei Miyazato, 10º dan, um discípulo direto de Katsuya Miyahira. Existem representantes ainda nos Estados Unidos e na Austrália. Yoshihide Shinzato esperava que este organismo internacional crescesse ainda mais nos próximos anos, principalmente depois que o Karatê foi oficialmente reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Por outro lado, Yoshihide Shinzato já havia dado os primeiros passos no sentido de registrar o estilo, a sua escola, na World Karate Federation, WKF, substituta da primeira, World Union of Karate-do Organization, WUKO, hoje extinta, que é a entidade internacional representante do esporte perante o Comitê Internacional. Ao longo da vida, foi-lhe outorgado vários títulos e homenagens, mas nenhuma delas foi mais importante do que a que recebeu em 2003, a de Comendador do Governo do Japão, pelas próprias mãos do imperador Akihito. Superior a esta, só mesmo o privilégio de ter obtido o 10º dan de Karatê. Shinzato chegou a voltar algumas vezes à sua terra natal, mas jamais pensou em fazê-lo em definitivo. Santos, Praia Grande, o Brasil, já estavam entranhados em sua essência. Sua morte aconteceu no dia 13 de janeiro de 2008, o ano do centenário da imigração japonesa do Brasil. Seu enterro mobilizou diversas gerações de amigos, colegas e autoridades que convergiram a Santos para a despedida do inesquecível mestre.
sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica de Santos. Mestre Yoshihide Shinzato era muito firme e rígido, mas ao mesmo tempo muito carinhoso com seus alunos e discípulos. Shinzato Sensei formou centenas de karateka em todo o Brasil. O mestre é considerado o maior responsável pela popularização da arte marcial no país. Vocês, muito obrigado. Domo arigatou. Banzai, Karateka Shaolin e viva! Três vezes. Shinshukan! 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 Ok, obrigado.